Está começando mais um vídeo neste canal. Eu sou o Lucas. E eu sou a Diene. E hoje nós iremos contar uma história muito louca pra vocês. Fala aí. Como nós nos conhecemos. Na verdade, como ela deu em cima de mim. Que mentira! Começa você, conta você como é que foi. Bom, o Lucas e eu, nós nos conhecemos em 2016, precisamente no dia 30 de abril de 2016. E foi numa... Não lembro de data não. Vai. Foi numa reunião do Aviva Monte Alto, que é a cidade que nós moramos. E ia ter um evento aqui na cidade e eles montaram uma banda com cada integrante de uma igreja, né, amor? Na verdade seria foi um evento, né? Ia ter a Gabriela Rocha no dia, né? E montaram uma banda com os músicos das igrejas da cidade. Montaram essa banda para fazer a abertura do show. E me convidaram, me chamaram para fazer bateria. Eu gosto de tocar um pouco de bateria e chamaram ela para cantar. E aí, no dia 30 de abril de 2016, às 3 horas da tarde, eles marcaram uma reunião. Sem falar hora, assim, eu não sei hora não. Eles marcaram uma reunião, uma primeira reunião para todo mundo se conhecer, decidir sobre música, sobre o que seria feito. E eu me lembro de eu ter chegado atrasada na reunião. Já tava todo mundo lá, né, amor? E segundo ela me disse depois, assim que ela chegou na reunião, que ela me viu, ela falou que Deus falou no coração dela que eu era o marido dela futuramente. E Deus falou, né, amor? Depois de muito tempo. Porque eu sempre fui uma pessoa muito difícil. Mas enfim, coitado. Prossiga. Então foi assim, eu cheguei atrasada, eu me lembro de eu ver a primeira cadeira que eu vi, eu já peguei, já sentei, coloquei minha bolsa do lado. E quando eu levantei a cabeça, esse ser estava bem de frente pra mim, numa outra cadeira. E na hora que eu olhei ele, assim, e foi assim, os olhares se encontraram, né, amor? Eu mais ou menos, porque eu era um pouco vesgo na época, então não se cruzou tanto assim, mas... Então, a gente se olhou na mesma hora e foi fatal. Porém, eu não olhei com olhar de cobiça, pessoal. Ela olhou gente, pra mim com olhar de cobiça. Eu só olhei e falei, não faz meu tipo, mas... Que mentiroso! Aí... Vou chamar sua irmã Thalita pra vir aqui no próximo relato. A gente não quer deixar o vídeo muito comprido, vai. E aí, naquele momento eu já senti algo mesmo e foi como se realmente Deus tivesse me dito que seria ele. E a mesma coisa aconteceu com ele, e aí beleza, a gente foi embora, para de fazer graça. Vai. Aí a gente foi embora, acabou a reunião, tudo. E naquele instante, quando a reunião acabou, eu achei que a irmã dele fosse esposa dele. Que na verdade não era, sorte dela. Mas eu não sabia, fui descobrir no primeiro ensaio, amor. Acho que no segundo ou terceiro ensaio. Não, no primeiro ensaio. No primeiro? Foi. Eu não sou muito bom pra datas. Foi no primeiro ensaio, a gente tava ensaiando, e aí eu conversando com ela, porque ela também foi cantar. Isso. E aí eu acabei descobrindo que eles não eram casados, e, gente, já foi uma vida, porque eu ficava pensando assim, Senhor, tira isso do meu coração. Ou seja, ela já me cobiçava antes. Que é isso? Ele é casado e eu fico pensando, misericórdia. Um detalhe nessa história, que antes da gente se ver no ensaio, se conhecer no ensaio, a gente já esteve em lugares que nós dois estávamos lá, mas nós não nos conhecíamos ainda. A gente esteve nos mesmos lugares, no mesmo dia, mesma hora. Mesmo dia, mesma hora. E a gente não se conheceu, né, Ou seja, ela já dava em cima de mim desde essa época, sim. E eu não sabia, como filho de pastor. Com certeza. Aí a gente se conheceu nos ensaios. Aí quando ela descobriu que a minha irmã, na verdade, era minha irmã e não minha esposa, ela disse que se alegrou, chorou, falou com Deus e pediu confirmação. E aí ela teve sorte, porque eu sempre falei pra ela que ela é uma mulher privilegiada, porque não é qualquer pessoa que tem um ser como eu, né? E a gente estamos aqui. Continua a história ou você quer que eu continue? Não, do jeito que ele tá contando só mentira, só eu vou poder contar, né, gente? Vamos lá. Mas, aí foi isso, aí a gente, uma quarta-feira, um domingo, minto, eu saí do culto e o pessoal da minha igreja, outro ponto, ele era de uma igreja, eu era de outra. Isso. Tá? E aí o pessoal da minha igreja tinha o costume de ir na Praça Central pra gente tomar sorvete, ficar conversando ali. Foi num domingo, e aí surgiu um assunto no grupo e ele me zoou. Ele me zoou, né? E aí eu peguei e chamei ele no privado. Eu falei assim, nossa, como você é maldoso, mas né, reparem amor? que eu apenas brinquei. Quem jogou a seta mesmo foi ela. Porque, irmãs varoas, uma dica pra vocês. Quando vocês sabem que o varão tá interessado, mas tá enrolando,
Não tenha medo de tomar atitude, porque você pode tomar atitudes decentes. Eu não fiz nada demais, simplesmente falei, como você é maldoso. Ficou nisso, e aí ele já começou a conversar comigo, e a partir daquele dia, a gente nunca mais parou de se falar, né, amor? Todos os dias cedos ela me mandava bom dia, como é que eu tava, e eu tentando me esquivar, né? Amor, pra não, né, não causar uma má impressão. E foi duro na queda, mas até que eu falei, eu vou começar a conversar com essa moça aí. Gente, ele já tava apaixonado. E aí a gente não parou mais de falar. Ele mandava bom dia pra mim todo dia. Na hora do almoço ele falava comigo. E à tarde também mandava. À noite a gente ficava conversando muito, né, amor? Era assim, fluiu muito, assim, muito assunto. Foi bem natural. A gente não ficou forçando nenhum tipo de situação. Mas assim, resumidamente, para nós não deixarmos o vídeo muito comprido, a gente chegou numa conclusão, a gente saiu, esse dia foi muito legal. Falei, ó, a gente precisa sair para realmente decidir o que vai ser de nós. Então a gente saiu, fomos numa praça, né? E existia... Foi a primeira vez que a gente... Foi a primeira vez. Não, mas não foi quando você falou que tava... Foi. Ó, tá vendo como que ela não é tão boa de dar? A gente saiu uma primeira vez. A gente já tinha saído algumas vezes com alguns amigos, né? Mas para conversar mesmo, decidir o futuro dela, né? Porque o meu já estava decidido. Mas para decidir o futuro dela, a gente saiu para conversar. E eu tinha muito um pé atrás, porque ela era de uma igreja e eu era de outra. E eu falei, cara, não vai bater, não vai acasalar, não vai dar certo. E a minha confirmação, eu nunca fui uma pessoa que pedi confirmação assim, Deus usa profetas para falar comigo. Porque a gente tem a Bíblia, não precisa ser um profeta. O maior profeta é a Bíblia. E aí a gente saiu para conversar, né? Trocar uma ideia, foi verdade? Tô mentindo? Ela tá dando risada porque ela vai se emocionar. E eu cheguei e eu falei pra ela assim, ó, eu fui bem direto com ela. Eu falei, ó, o negócio é o seguinte, eu tô apaixonado por você e eu quero namorar pra construir uma família e não pra largar. E ela também falou que tava apaixonada, a gente conversou e eu falei assim, só que tem um grande problema, uma barreira muito grande, você é de uma igreja e ela é de outra. E aí veio a confirmação, o que você respondeu? Eu disse, aonde você for, eu irei. E aí, pra mim, isso foi o checkmate. E aí, isso já foi o quê? Foi em junho, perto de junho já, não era? Foi perto de junho. Perto de junho e... Sim, foi no comecinho de junho. No começo de junho. E ela tinha, a igreja dela tinha uma liturgia de... Isso, de período probatório. De período probatório. A gente tinha que orar 3 meses. Mas eu vou falar pra vocês, eu não orei nada não, só participei porque pra ser respeitoso, porque eu já sabia o que eu queria, mas vamos lá. Ele orou sim, amor, você não orou nenhum dia. Não, 1 ou 2 eu orei, mas 3 vezes eu não orei não. Nós oramos durante 3 meses. Ela orou durante 3 meses. E nesses 3 meses a gente não podia se beijar. Exatamente. Não podia sair sozinho, a gente tinha que estar sempre acompanhado de alguém. E só pra se conhecer mesmo, ter certeza. Foi e a gente legal. Começou a orar no dia 12 de junho, né, amor? 12 de junho. No dia dos namorados a gente começou a orar. Exatamente. E aí o período probatório acabou no dia 12 de setembro. E em novembro. Em novembro a gente marcou a data do casamento. Para 2 anos na frente. Ou seja, a gente casou no dia 15 de setembro de 2018. Mas já é uma outra história. Já é uma outra história. A gente tem um testemunho muito grande da festa. Muita coisa pra rolar. Tudo. Mas isso, gente. A princípio foi isso. Aí a gente terminou o período probatório. Começamos a namorar. Enfrentamos Fui pro muitas beijo, irmão. coisas. Fui pra vitória. Mas foi isso mesmo. A gente se conheceu assim. E o mais engraçado, como o Lucas falou, é que a gente já esteve nos mesmos lugares e não tinha se conhecido antes. E uma coisa muito legal também que aconteceu depois, quando a gente se conheceu, a gente foi descobrir, é que um mesmo pastor já havia profetizado pra ele como seria a esposa dele e já tinha profetizado pra mim também que eu me casaria com um filho de pastor. Exatamente. Ele profetizou como seria o meu vestido de noiva e tudo mais, mas a gente pode contar isso em um outro vídeo, né, amor? Só pra encerrar o vídeo, o pastor Deus usou pra falar assim, ó, tô te preparando uma pessoa loira do olhos azuis, mas eu acho que o pastor se enganou, porque veio uma morena, né? Mas assim, a gente não sabe o trabalhar direito. Deus abençoe vocês, nós esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já clica aqui no like, dá o seu curtir e também já começa se inscrevendo no canal para poder dar um apoio aqui pra gente. E divulga, né? É muito interessante que vocês divulguem, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo é interessante. Deus abençoe, tchau pra vocês. Tchau.